Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raiza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês e vamos falar sobre a preparação do Flamengo para esse duelo contra o Chelsea pela Copa do Mundo. Vamos falar também sobre o mercado da bola do Flamengo, time do México interessado no Arrascaeta. E vem cá, como é que tá a renovação de contrato do meio-campista? Juventus de olho no Wesley. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Então você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante pra gente. Ajuda o nosso conteúdo a chegar em mais e mais e mais pessoas e ajuda também a gente a continuar produzindo conteúdo aqui pra vocês. Então não esqueçam, solta o dedo no like, se inscreva aqui no nosso canal também. A gente precisa muito da ajuda de todos vocês. Ativem o sininho para vocês serem notificados toda vez que a gente tiver novidades por aqui também. Beleza, galera? Vamos lá, estamos direto aqui dos Estados Unidos, de Atlantic City. Daqui a pouquinho tem o último treino do Flamengo para esse duelo contra o Chelsea, né? Tá chegando e são esperados no estádio mais de 50 mil torcedores, galera, para acompanhar esse duelo. A expectativa é de um estádio lotado, diferente do primeiro jogo entre Flamengo e Esperance de Tunis, que teve cerca ali de 25 mil torcedores mais ou menos. Para esse jogo contra o Chelsea, são esperados mais de 50 mil torcedores. Aliás, foi um dos jogos mais, digamos assim, procurados do Mundial, tirando os jogos do Boca Juniors. O Boca esgotou todos os ingressos dos seus 3 primeiros jogos na fase de grupos dessa Copa do Mundo. Ó, Alexandro, tudo certo, à disposição do técnico Felipe Luiz, tá tudo certo com ele, fica a critério do Felipe Luiz começar com ele de titular ou não. Tem muita gente falando que manteria o beijinho, enfim, mas o Alexandro, eu jogaria com ele essa partida contra o Chelsea. É um jogador, digamos assim, europeu, né? Conhece muito bem o estilo de jogo dos atletas na Europa e se ele tiver condições, eu começaria com ele entre os titulares. E ó, Nico de la Cruz ainda é dúvida, vai depender muito do que rolar hoje, mas assim, o Nico ainda não fez um treino completo com os jogadores. Ele ficou fisioterapia, depois um treino separado, uma parte do treino separado, uma parte do treino com o grupo. Então assim, pode ser que hoje ele faça o treino completo com o grupo, mas é muito difícil que só com um treino completo com o grupo ele esteja 100% para o jogo. Então, ao longo do dia, a gente vai trazer para vocês atualizações em relação ao Nico de la Cruz, tá? A preocupação fica por conta do Arrascaeta. O Arrascaeta não treinou ontem, fez um controle de carga e assustou a galera com uma imagem colocando bolsa de gelo no joelho direito, né? Então, assim, não treinou, colocou bolsa de gelo no joelho direito, já liga aquele sinal de alerta para saber, será que ele está 100%? Alguma coisa ele sentiu, né, para colocar essa bolsa de gelo, mas torcer para que não seja nada demais, porque o Arrascaeta é um jogador importantíssimo para o time do técnico Felipe Luiz. Aliás, por falar em Arrascaeta, saiu uma notícia no México de um possível interesse do Cruz Azul no meio do Flamengo no Arrascaeta. O staff do Arrascaeta está ciente disso. Na informação que a gente tem até que o Cruz Azul procurou o staff do Arrascaeta para falar sobre esse interesse, que na verdade é um interesse antigo. O Cruz Azul já tinha procurado o Arrascaeta em outros momentos. Mas o Flamengo não quer saber de nada disso nesse momento, de negociação, de conversas, nada disso. O foco do Flamengo está 100% na Copa do Mundo, nesses jogos decisivos que vem pela frente, tá? Então, apesar disso aí, o Flamengo não quer saber. Agora tem a questão da renovação do Arrascaeta, que ela está stand-by. O Flamengo também não prioriza a renovação do Arrascaeta neste momento. A informação que eu tenho é que a diretoria gostaria de conversar sobre isso só no final do ano. Lembrando que o Arrascaeta tem contrato até junho de 2026. Mas o staff do Arrascaeta quer conversar, quer resolver a situação do Arrascaeta logo. Tem a questão de valorização salarial, tem a questão de aumentar o tempo de contrato. Então, assim, esse é um assunto
que tem tudo para perturbar um pouco a torcida rubro-negra, porque não existe um entendimento entre a diretoria do Flamengo e o staff do Arrascaeta de que do momento exato para continuar as conversas. O Flamengo entende que seria legal fazer isso só no final do ano e o staff do Arrascaeta não. O staff do Arrascaeta tem pressa, gostaria de negociar isso logo. E aí, né, falando em Arrascaeta, a prioridade máxima nesse momento, ou daqui a alguns dias, é Jorge Carrascal, colombiano, que é inclusive visto pela diretoria como o substituto do Arrascaeta. O jogador que vai substituir o Arrascaeta, que pode, enfim, brigar pela posição com o Arrascaeta e que no futuro próximo, se o Arrascaeta deixar o Flamengo, ele tenha lastro aí para assumir a camisa 10 ou o papel de meia do Flamengo e ser esse jogador. Então, assim, a prioridade é o Carrascal, uma negociação que ela está em curso. A informação que eu tenho é que ela está avançando, mas todas as partes têm muita cautela antes de cravar que está tudo certo, porque existe ali uma questão de ajuste financeiro com o Dínamo pediu tanto, o Flamengo ofereceu tanto, eles estão cada um puxando um pouquinho para diminuir, para ver se chegam num acordo, enfim. Então, o Carrascal é visto, gente, como essa peça, como um meio-campista, um jogador que vai ser ali uma opção ao Arrascaeta, ou quem sabe até substituir o Arrascaeta em algum momento, tá? Wesley na Itália, Correio dello Sport, que é um veículo muito conhecido na Itália, né, trouxe a informação de que a Juventus estaria interessada no Wesley e estaria avaliando fazer uma oferta de 20 milhões de euros. 20 milhões de euros. Algo bem distante dos 35 milhões de euros que o Flamengo imaginava receber pelo Wesley, né? Eu acho até que esse valor dos 35 milhões de euros, eu já falei isso aqui algumas vezes com a galera que me acompanha por aqui, eu acho que esse valor é um valor muito alto. Eu não acredito que o Flamengo vai conseguir esse valor no Wesley. Já não acreditava antes, quando ele estava voando. Não acredito agora que ele caiu de rendimento, e essa é a verdade, ele deu uma caída. E é um valor muito alto, realmente muito alto. O Wesley é jovem, mas de novo, caiu de rendimento, perdeu até a posição de titular incontestável. Pode ser que ele seja titular contra o Chelsea, até pode, né? Mas hoje ele tá vendo o Varela muito bem, tá vendo o Varela brigar firme com ele pela posição, assumir um papel ali importante dentro do Flamengo. Então o Wesley, ele não é hoje um titular incontestável do Flamengo. Inclusive, eu conversei com uma pessoa próxima do staff dele e essa pessoa disse o seguinte sobre a Copa do Mundo. Né? Disse assim, Raíza, a gente tem conversado com muitas pessoas, né, muitos clubes, etc. Mas proposta na mesa a gente não tem. E a gente acredita, né, que esse Mundial, essa Copa do Mundo vai ser muito importante em relação a isso. Torcer para ele ser titular, torcer para ele jogar muito bem e chamar atenção aí e provar que podem colocar essa grana na mão do Flamengo por ele. Então, assim, eu queria saber também a opinião de vocês. 20 milhões de euros, eu acho que 20 milhões de euros, sinceramente, está bem vendido no Wesley, tá? Eu acho que se chegar essa proposta da Juventus, eu fosse o Flamengo, negociaria. Tentaria manter uma porcentagem de uma venda futura e etc. Mas eu negociaria porque eu acho que esses 35 milhões de euros não vai ser assim que vai chegar, não, tá? Não vai ser assim que vai chegar. E aí acho que é isso, galera. Acho que tem bastante coisa aí pra gente falar com vocês ao longo do dia também. Galera que tá acompanhando a gente aí, não esqueça de deixar o seu like, né? De se inscrever aqui no nosso canal. É muito importante a participação de vocês aqui com a gente. Nós estamos aqui diretamente dos Estados Unidos, em Atlantic City. Daqui a pouco a gente vai para Filadélfia, porque o Flamengo joga lá na Filadélfia esse jogo contra o Chelsea. Tô vendo muita expectativa dos torcedores, né? Vamos ver como será esse Chelsea que vai a campo para esse duelo contra o Flamengo. E pelo que a gente tem visto da participação dos europeus, a forma como eles estão lidando com essa competição, eu acho que
se um sul-americano levar muito a sério, vai poder competir bem. Quem sabe até chegar longe, chegar bem longe. Valeu, galera! Beijo pra vocês e fiquem ligados aqui.